Alô, amigos. Boa noite a todos. Empreendedores comerciais certamente sabem que a decisão sobre o preço é considerado um problema operacional dos mais delicados e importantes da empresa. Uma diferença relativamente pequena no preço pode gerar efeitos dramáticos na lucratividade do bem e serviço. Assim, pode-se dizer que não existe fixação de preço. Não há cálculo do preço a ser cobrado, e sim o entendimento de toda uma dinâmica que conduz o empreendimento ao sucesso ou ao fracasso. Saber lidar com fornecedores, clientes, concorrentes e toda a estrutura mercadológica é fundamental para que seu espaço seja mantido e novos mercados sejam conquistados. A gestão estratégica de precificação busca melhor posicionar as empresas, explorando a capacidade de agregar valor de seus produtos e serviços e garantindo a continuidade de seus negócios. Essas e outras questões são abordadas e analisadas neste que, entre outras características, apresenta visão financeira, visão mercadológica, visão estratégica da formação de preço. A Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santa Maria empreende em 2014 um circuito de ações estratégicas visando especialmente despertar a comunidade para nossas responsabilidades comuns e proativas. Podemos escolher entre as trilhas já percorridas e que agora já apresentam a poeira do tempo, ou a ousadia das descobertas, da mudança de paradigma, do andar sem medo no rumo de um novo tempo. E ao nos propormos os novos desafios, precisamos preparar o futuro. Nossa ousadia virá cercada de planejamento, de logística, de estratégias. Por isso, convidamos hoje o empresariado de Santa Maria e região, no sentido de examinarmos uma temática que nos desafia todos os anos. Nosso painel Gestão do Varejo destaca como articular as vendas e a precificação no comércio de Santa Maria. Estamos motivados pela proximidade do nosso Liquida Santa Maria, para que possamos dissecar, discutir, considerar os mais variados pontos desta questão. Convidamos para participar do nosso painel e somos honrados com a presença dos convidados que vamos receber agora. Convidamos o senhor Raione Miller, sócio-diretor da Miller Partners. Convidamos o senhor Rui Gifone, administrador do Royal Plaza Shopping. Convidamos o senhor Wilson Nailor Noer, da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. E o mediador do nosso painel, o jornalista Túlio Milman, da RBS TV. Ao início de nossa atividade, desejamos estender nosso agradecimento a Pampeiro S.A., FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria e Grenoble Imóveis. Antes de darmos início ao nosso painel, avisamos os estudantes que necessitarem de certificado que procurem a equipe CDL ao final do nosso evento. Para saudação a todos os presentes e nossos convidados, usa da palavra agora o presidente da CDL Santa Maria, senhor Jacques Esquinazzi. Uma boa noite a todos. Gostaria de fazer um agradecimento ao Túlio Milman por ter nos aceitado o nosso convite e ter vindo aqui mediar o nosso painel. Agradecer também ao Raione, né, por também ter aceitado o nosso convite, por também estar fazendo a empresa dele fazendo um grande investimento em Santa Maria, né, trazendo o shopping Praça Nova,
um investimento de 120 milhões para a cidade, e pela parceria que ele já tem com o CDL. Também gostaria de agradecer e também dizer algumas coisas, agradecer ao Rui e dizer que, como presidente do CDL, para mim tem sido um aprendizado desde que entrei no CDL, e também de ter conhecido pessoas, e uma dessas pessoas é o Rui. Ele tem sido um grande mestre, né, para me ajudado bastante na administração do CDL, né, uma pessoa, um especialista, um dos melhores especialistas em marketing e administração aqui de Santa Maria. E eu gostaria também de agradecer muito a presença do Wilson, o Wilson também, que conhecia através do CDL, e conheci o Wilson no fronte de batalha, como a gente diz, quando começamos com a nossa campanha contra o fim da DIFA, né, que começou lá em Uruguaiana, veio aqui para Santa Maria, e aqui a gente precisava de um contato em Porto Alegre, que a gente queria fazer aquela movimentação que fizemos lá na frente do Palácio. E eu então liguei para o Wilson, e ele de pronto atendeu e disse: pô, vocês podem vir, que a gente aqui em Porto Alegre também já está criando um movimento. E o movimento lojista se juntou com Chega de Mordida, e a gente continuou batalhando, e batalhamos até hoje, e temos a certeza que o novo governador vai nos atender e vai acabar com a DIFA. E o Wilson é presidente da AGV, Associação Gaúcha do Varejo, e foi por muitos anos, em muitas gestões, também presidente do CDL Porto Alegre. Uma pessoa também especialista em varejo. Eu gostaria de te agradecer a tua presença e agradecer pela amizade. O nosso painel hoje de gestão do varejo, ele é um painel que a gente trouxe para fazer um debate, debater um pouco Santa Maria, debater um pouco nossos preços, visto que Santa Maria é um polo de vendas, né, de outras cidades, e se o desenvolvimento de Santa Maria passa pelo varejo, ele também passa pela CDL. A todos, uma boa noite e um excelente painel. Muito obrigado. Agora convidamos para coordenar e mediar nosso painel o jornalista Túlio Milman. Boa noite a todos. É um super prazer estar aqui mais uma vez. Essa cidade que tem um caráter todo especial para mim, por uma série de motivos pessoais e profissionais. E vamos primeiro, então, explicar como é que vai funcionar o nosso painel de hoje. Boa noite também aos nossos debatedores. Não vou fazer aquele protocolo formal, ele já foi feito. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma abertura de 5, 10 minutos, uma abertura rápida, depois cada um dos nossos debatedores vai ter... Isso aqui não é debate eleitoral, né? Acho que é bem mais fácil do que mediar debate eleitoral. 10, 15 minutos para fazer uma explanação inicial, e depois isso só vai funcionar se vocês fizerem perguntas. Então, eu peço para que façam, mas só que façam por escrito. Mandem, vai ter gente ajudando a recolher, mandem as perguntas para cá, que a gente vai fazendo as perguntas na medida em que for possível. O evento está previsto para durar 1 hora, 1h20, 1h30, certo? Esse é o tempo de duração. Então, eu basicamente, assim, eu me propus, né, e combinei com a organização do evento a trazer algumas provocações de consumidor, né, e de jornalista, e sem jamais ter a pretensão de vir aqui ensinar qualquer coisa para vocês. Um ET baixando aqui, não vou dizer que eu sou ET, senão me levam lá para Itaara, né? Mas um ET que baixou aqui e vai ensinar, não é isso. Eu não tenho autoridade nem conhecimento para ensinar nada para vocês que entendem desse negócio muito mais do que eu. Mas eu posso compartilhar algumas impressões de um observador, e um observador, por vício da sua profissão, muito crítico, né? O olhar do jornalista, ele é um olhar muito crítico, às vezes até demais. Então, eu quero começar a dizer, só para a minha orientação, quantos daqui são lojistas que estão na plateia? Podem, por favor, levantar o braço? Bastante gente. Eu estava fazendo a conta aqui, a gente tem mais de 150 pessoas, é um número bem considerável, esse auditório é muito grande, né? Mas nós temos 150 pessoas aqui, eu contei um por um, posso ter me atrapalhado um pouquinho, que é um público excelente para esse tipo de debate, eu tenho certeza que isso vai ter uma repercussão muito legal na cidade e no trabalho de vocês. Então, não vou ensinar vocês a rezar missa, mas eu quero dizer uma coisa que é verdade aqui. Eu, quando falo em liquidação, que eu sei que é um dos temas nossos hoje aqui, eu desconfio. Eu, como consumidor, perdi a confiança em liquidação. Por quê?
Vocês devem saber por quê. Primeiro, e você aqui bem direto, e eu sei que eu estou falando de uma minoria, tá? Mas essa minoria acaba comprometendo um esforço da maioria. Por isso eu acho importante essa questão associativa, da gente combinar coisas em conjunto e cumprir. Foi assim que o Liquida Porto Alegre, por exemplo, conseguiu vencer algumas dessas barreiras, né, e se afirmar como uma liquidação confiável para o consumidor. Coisa mais comum do mundo, e aí vem um pouco da minha desconfiança, repito, da minoria, mas que acaba comprometendo todo. Falta transparência na relação com o consumidor. Primeira coisa, eu chego na loja, olho lá na vitrina, está lá, até 70% de desconto. Aí eu entro na loja e fico procurando o item com 70% de desconto. Eu encontro? Não, porque é engraçado, sempre já acabou. Né? Não tem mais, a gente tinha aqui coisas, mas não tem mais. Aí eu começo a achar coisa com 10%, com 5%, né? E coisa que até está mais cara do que estava antes. Então, assim, ó, na condição de consumidor, e eu sei que vocês não fazem, tá? Não façam isso. O consumidor não é idiota, a gente se dá conta que está sendo enganado. E pode até ser enganado uma vez, mas na segunda não vai, porque não vamos voltar mais naquela loja. Né? Outra coisa que era muito comum de acontecer e que infelizmente ainda é um estigma de liquidação, eu tenho convicção que se a gente fizer uma pesquisa por aí, as pessoas vão referir isso. Aquela o velho golpe, e é isso mesmo, de aumentar preço 15 dias antes, ou uma semana antes, para depois baixar na hora da liquidação e dizer que está dando 50% de desconto. Sabe? Não cola, pessoal. Não cola. Pode até atrair um que outro incauto. Agora, hoje em dia, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu sei, e eu sei que vocês sabem disso, a relação com o consumidor de vocês tem que ser de longo prazo. Ele tem que ter uma experiência de consumo, não é compra, é experiência de consumo, desde o momento em que ele decide entrar na loja até o momento em que ele põe no lixo o produto, ou descarta, ou passa adiante o produto que ele comprou. É uma relação de longo prazo. Então não adianta, eu sei que bater meta é complicado. Eu sei que caixa em fim do ano é complicado, tem 13º, tem imposto, tem um monte de chateação. Eu sei que a pressão é muito grande, que a tentação é grande. Mas o consumidor de vocês, se ele não é mais bobo. Né? Ele vai se dar conta que está sendo enganado e não volta. Então aquele velho golpe de aumentar preço uma semana antes para baixar na liquidação e dizer que está com 50% de desconto, né? Não funciona mais, não cola. E o terceiro fator, que de certa forma me incomoda em algumas liquidações, é o seguinte, eu não sou aquele consumidor que vai na frente. O cara me liga, chegou o lançamento. Eu não sou dos que vai lá na loja comprar na primeira semana. Mas tem gente que vai. E esse cara vai pagar o preço de primeira semana. Certo? Então, especialmente produto premium, produto top. Aí o cara pagou, sei lá, R$300 por um sapato, R$500 por um blazer, ele vai na liquidação, está por 100. Pô, eu já aconteceu isso comigo, eu me sinto um otário. Eu digo, mas nunca mais vou comprar nessa loja, eu vou esperar na liquidação. Para que eu vou comprar se o mesmo negócio que eu paguei 500, vai vir um malandro aqui pagar 100? Eu sou trouxa, eu sou otário de ter comprado aqui. Então, eu não sei se o que eu estou dizendo faz sentido do ponto de vista técnico, né? Mas assim, cuidado com o método de aumentar preço para baixar na hora, cuidado com essas promessas de até 70%, que não cola, e cuidado com o que vão botar em liquidação. Acho, na condição de consumidor, que alguns tipos de produto, né, não podem estar em liquidação. Aí tem a história do outlet, que é uma outra forma de distribuir, mas para quem passou na vitrine e viu aquele produto que comprou antes, pela metade do preço, comprou há 1 mês, há 2 meses pela metade do preço, ele vai se sentir mal. E eu faço questão de repetir isso, porque é a minha sensação como consumidor. A gente estabelece relações com a marca. A marca, vocês sabem disso, hoje o pós-venda ele é tão importante quanto a venda. E o pós-venda não é só dar aquele telefonema e dizer, e aí, gostou, tá legal. Não, estabelecer uma relação de confiança. Outro dia fui numa loja em Porto Alegre, não vou dar o nome dessa loja, eu queria comprar uma peça, a vendedora me disse, não compra. Porque, cara, primeiro, está caro demais. Segundo, esse tecido não é legal. Terceiro, não combina com as outras peças que tu tem. Ela me convenceu a não comprar uma roupa. Abriu mão da comissão. Eu vou voltar sempre nessa loja. Eu vou comprar muito mais do que eu compraria se eu tivesse comprado aquela roupa e ficado insatisfeito depois. Então, são as minhas provocações de um consumidor que não é especialista em varejo, né, que já conversou com muita gente, mas não tem profundidade. Eu tenho certeza que o que vocês vão trazer aqui é muito mais relevante do que as minhas provocações. Mas se quiserem contestar, me xingar, dizer que eu estou errado, né? O Neuer já vinha me dizendo lá, não diz isso, não diz isso. Não, eu vou dizer porque eu acho que é uma contribuição e eu faço essa ressalva. Em Porto Alegre a gente já conseguiu resolver essa questão de uma forma bem satisfatória.
Faço isso mesmo como uma tentativa de contribuição para o debate, não como uma afirmação de uma verdade, nem de alguém que chega aqui e quer ensinar vocês o que vocês já sabem. Sabe, sempre me incomodou muito aquela conversa assim, não, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu não vou sair da minha zona de conforto, coisa nenhuma. Eu tenho 47 anos, eu levei 47 anos para chegar na minha zona de conforto, agora querem que eu saia dela? Não! Aquilo que a gente sabe fazer, vamos celebrar, é expandir a zona de conforto. Então, vocês sabem fazer muito bem o que vocês fazem, senão vocês não estavam aqui. Não é deixar de fazer o que vocês fazem. Como é que vocês vão ampliar isso? Como é que vocês vão fazer diferente? Como é que vocês vão fazer o que vocês fazem e fazer mais um pouco? Acho que esse é o grande desafio da criatividade, né? Conexões, pensamento e expandir a zona de conforto, até que ela fique tão grande, né, que esteja na hora de pendurar as chuteiras. Mas falando em pendurar as chuteiras, eu vou pendurar as minhas. Quero agradecer, vou ficar por aqui. Depois mandem as perguntas de vocês, que eu faço questão de provocar os nossos painelistas com as indagações de vocês. Eu vou passar a palavra para o Rayone Miller, sócio-diretor da Miller Partners, para que faça a sua explanação inicial. Quer fazer daqui, daí? Tanto faz. Fica à vontade. É cruzeirense ou atleticano? Atleticano. Atleticano. Eu tenho um compromisso de encerrar no máximo 15 para as 10, né? Hoje o nosso evento aqui por motivos óbvios. Quem gosta de futebol sabe por quê. Vamos ver o que dá, né? A palavra é sua. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Bom, eu tenho certeza na minha visão. Eu milito mais na indústria de shopping center, então vou respeitar muito a questão de cada lojista, que eu sei que a arte de vender é associada em várias questões. Discordando um pouco da sua pessoa, eu acho que cada lojista, seja ele de pequeno, chamado satélite, mega loja ou âncora, já é uma arte, uma liquidação, uma promoção na própria sobrevivência. Eu acredito que o varejo e o pequeno comerciante, ele já tem um entendimento de militar em várias frentes. Tem que ser psicólogo, tem que entender de mercado, tem que entender de engenharia, ao mesmo tempo ele tem que entender de arquitetura, de decoração e ficar atento às variáveis incontroláveis, que é um Brasil louco, doido, na economia na qual nós vivemos. Ora é para comprar, ora é para vender, ora é para guardar um pouco o estoque. Se eu entrar muito no aspecto de liquidação, eu não vou entrar nem em percentual, que cabe cada segmento, seja joalheria, bijuteria, vestuário masculino, infantil, se é 10% que vai entrar em liquidação, 20%. Então vou falar um pouquinho de shopping, mas que é uma arte, e que a liquidação ela existe, ela tem que existir até mesmo para promover, que é uma coisa, uma é ação e reação. A liquidação, ela tem que existir dentro do shopping. Ela pode existir até de uma forma pontual, na hora que a pessoa se depara do corredor, do mal de circulação, a adentrar à loja. A comunicação da vitrine já é um ponto hoje ainda, conversando mais cedo, é um ponto de comunicação mais forte. É onde que você está convidando para o consumidor entrar. Se você tem um desconto sendo promovido numa peça de 10%, 15%, 20%, se a pessoa, o que acontece muitas vezes, você entrando e comprando uma calça numa semana anterior a R$200, você entra, está a 180 e tem um desconto, eu acho que isso é muito mais a variável do markup da pessoa, tentar desovar aquela mercadoria, tentar promover aquela mercadoria. Só que o shopping hoje, de uma forma cinética, de comum associação dos lojistas, tenta fazer isso em datas organizadas. Eu acredito, principalmente para a moda, nós temos aí 3, 4 datas festivas para que possa promover e fazer a devida liquidação. Ela pode ser do shopping, ela pode ser segmentada por segmento, joalheria, calçado, vestuário. Mas eu acredito que tem que ter, que a liquidação ela existe e ela é passada de boca em boca. O que está acontecendo com algum segmento, em algumas regiões, em alguns lugares, é que de uma forma excessiva isso acontece, tentando promover.
Mas, sinceridade, eu acho que isso é de segmento, é de cidade, e eu não vou entrar nesse aspecto. Mas a liquidação, ela existe desde que eu entendo por gente, há 20 anos que eu mexo em shopping, e ela é um propulsor de venda, aumenta sim a venda, as pessoas se preparam para isso, quer dizer, liquidar é desovar a mercadoria, é vender a mercadoria para renovar, né? E muito diferente do que a promoção, né? Que tem muito promover / venda. A gente sabe como é difícil hoje viver num país onde a cultura é inflacionária. Por exemplo, alguns 2 anos atrás, o mercado estava indo muito bem, no primeiro semestre ele vai bem, no outro trimestre ele dá uma caída. E como é que o lojista, às vezes, ele vai sobreviver? Tem que ter muito jogo de cintura. Eu acho que o lojista hoje está sendo muito mais um psicólogo do que propriamente ter essa pujança na venda, na promoção ou na liquidação. Então, eu tenho certeza, existe, mas tem que ter coerência e tem que saber lidar com a comunicação, principalmente com a vitrine, que é o principal ponto de convergência com o consumidor. Legal. Bom, feita essa primeira observação inicial, eu passo a palavra para o Rui de Fone, para que ele faça as suas explanações. Oi. Bom, quer falar daqui? Eu não vou falar nem daí, eu vou ter que falar de baixo, porque eu vou passar para o pessoal algum material. Eu até convidaria vocês para descerem, até para poder assistir, porque senão vocês depois não vão poder discordar de mim. E o que eu gosto é que briguem comigo, que digam que eu estou errado. Tá? Às vezes eu estou mesmo, gente. Às vezes só. Tá? Pessoal, o CDL me pediu que a gente fizesse alguns comentários sobre gestão de varejo. E dentro da gestão de varejo, a gente poderia falar sobre muitos assuntos. Eu optei por falar só sobre liquidação. Por que liquidação? Porque liquidação é uma coisa bastante polêmica. O que o Túlio Milman disse na abertura é uma grande verdade. A maioria dos consumidores não acredita nos valores que são dados de liquidação, porque acreditam que não sejam possíveis. Eu acho que quando a gente fala em liquidação, nós precisamos ter muita responsabilidade e nós temos que transmitir para o nosso cliente credibilidade. Por outro lado, muitos lojistas vêm conversar comigo dizendo: Rui, eu não vou liquidar, tá louco? Se eu vender agora, depois na próxima estação eu vou comprar de novo para vender? Para que eu vou botar fora agora se eu vou comprar de novo depois? Isso já deve ter muita gente passado pela cabeça de vocês. E é realmente o que se pensa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que repensar o processo de liquidação. Liquidação, um instrumento eficiente na gestão do varejo. Por que fazer ou não fazer liquidação? Essa é a grande dúvida das pessoas, a grande dúvida do lojista. Por que eu vou fazer uma liquidação? Aquilo que eu havia comentado com vocês, se o ano que vem eu vou ter que comprar de novo para vender. Por quê? Porque varejo hoje, gente, é giro. A palavra-chave do varejo hoje é giro. Se eu não conseguir fazer giro, as coisas não acontecem. Próxima, gente. No varejo, o que é que vende? O que vende, gente, é moda, é modelo novo, é cor da estação, obsolescência, é a composição do produto, é a sustentabilidade do produto, é a ecologia, são os grupos sociais. Gente, se eu tiver um produto na minha loja, quem me garante que por esses detalhes, na próxima estação eu vou conseguir vender? De repente, tu está trabalhando com um tecido de inverno maravilhoso, de lã de ovelha. Daí, de repente, um grupo ecológico qualquer inventa que não se pode mais matar ovelha porque é um crime ecológico. A ovelha vai salvar o mundo. Tu faz o quê com a lã? Ou, de repente, o contrário, você descobre que o fio sintético causa câncer. E toda a tua confecção que tu tem, ela tem 20% de fio sintético. O que tu faz com o teu produto? Ou até mais do que isso. O que tu faz com o teu estoque, se ele for atacado pela velha conhecida dos lojistas, a traça? Ou fica velho, desbota, mancha. Gente, existem N fatores
que podem levar um produto a perder totalmente o valor de mercado. Na área da tecnologia, que a gente fala tanto, os smartphones, o modelo que tu vende hoje, daqui a 8 meses, tu vai conseguir vender? Nunca! Ou tu vende ele agora, ou tu dançou. Tu não tem como esperar. Próximo, gente, por favor. Margem, gente. Aí nós vamos falar de uma coisa que é quase um mito, tá? Eu procurei conversar com a grande maioria dos lojistas de confecção, tanto de pequenas como de grandes lojas. Isso aí é um tema polêmico. Confecção, sapato, uma série de coisas nessa linha. Qual é a margem que se usa? No mínimo, 70%. E é difícil de operar com 70% de margem. O normal, os grandes magazines, todas as grandes lojas de departamento, e eu não vou fazer propaganda nenhuma aqui, mas vamos falar em C&A, Renner, Marisa, Riachuelo, todas elas trabalham com uma margem em torno de 120%. Tá? E algumas lojas, isso se for produto nacional. Se for produto importado, eles conseguem trabalhar até com 250% de margem. E eu não estou inventando nada não, hein? Isso é uma realidade que todos vocês sabem, mas ninguém diz. Isso parece que é um mito, tá? O mais usual é 120%, ou seja, o custo multiplicado por 2,2. Esse normalmente é o mercap dos exemplos que eu vou mostrar para vocês de agora em diante, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar para vocês que se eu não fizer giro no meu produto, eu não pago conta. Próximo slide, por favor. Se não vender nessa temporada, só venderá na próxima, ou seja, depois de 9 meses. Isso não é gestação. Mas um produto que tu não vender em agosto, se for produto de inverno, tu só vai conseguir vender ele quando? Em maio do ano seguinte. Isso dá quantos meses? 9, coincidência, tá? O que isso te custa? O que interessa isso, gente? Isso equivale a se dizer, bom, aí tem uma coisa interessante, giro. Hoje o varejo trabalha com giro de estoque de quanto tempo? Qual o tempo de estoque de vocês, do estoque médio de vocês? Eu calculei, para não dizerem que eu estava exagerando, 3 meses. Eu conheço lojas aqui de Santa Maria que conseguem girar o estoque em 28 dias. O normal, hoje no varejo, competente, tá? É um giro em 45 dias. É um bom giro. Tá? Tu tem que girar o teu estoque em 45 dias. Por que isso é importante? Porque para te fazer o teu negócio acontecer, tu precisa de capital de giro, certo? Onde é que tu pega capital de giro? No banco. Quanto é que está custando hoje o capital de giro? Em torno de 2% ao mês. Um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. 2% ao mês, num juro capitalizado, em 9 meses nós chegamos a que valor? 20% de juro. Esse é o custo se eu não for vender o meu produto agora e for esperar 9 meses para poder vender. Se ele não estragou, se ele não saiu de moda, se não mudou a cor, se não mudou a tecnologia, se não mudou qualquer coisa, se o cliente não quer mais. Então, gente, é um grande risco nós ficarmos com um produto hoje dentro de casa por 9 meses, porque o consumidor está mudando numa rapidez tal que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai vir pela frente. Então, nós precisamos pensar em manter. Então, para fazer um cálculo simples, e é aí que eu vou chegar com vocês, em 9 meses eu vou dar pelo menos 3 giros do meu estoque. Vocês concordam com isso que é possível? É possível, né? É possível dar 3 giros do estoque em 9 meses? É. Então, vamos lá. Próxima. O capital de giro por uma empresa, então, hoje custa, no mínimo, 2% ao mês. Representa 20% de custo em 9 meses. Porque vocês não pensem que o produto parar na prateleira não está tendo uma despesa para vocês. Tá, porque ele não está girando.
Se o negócio do varejo é fazer o produto girar e tu ganhar no giro, se ele não girou, tu está tendo prejuízo, certo? Tu está pagando para estar com o produto parado dentro de casa. Próximo. Considerando uma empresa optante pelo Simples, num patamar de faturamento médio entre 60 e 75 mil reais mês, o imposto sobre a venda é de 7,6%. Por que eu peguei esse índice? Porque nas lojas médias de um shopping, nas lojas médias de rua, o faturamento oficial fica entre 60 e 75 mil reais. Com esse índice, nós conseguimos calcular os nossos giros, a nossa rentabilidade, o nosso custo para vender. Se a empresa de vocês fatura 200 mil por mês, nós só vamos entrar lá na tabelinha do Simples e ver qual é o índice lá e fazer o mesmo cálculo com outra tabela. Se for menos, mesma coisa, o Simples varia de 4% a 13%, se não me engano, e para as empresas não optantes do Simples, ele fica em torno de 17%, tá? Os impostos diretos, eu não estou falando de custo fixo, tá? O custo fixo de uma empresa, normalmente, médio, uma empresa de um faturamento de 70 mil reais, ele gira em torno de 20% do seu valor total de venda. Isso eu não estou chutando, gente, isso aí é pela experiência que a gente tem, pelos números que vem colhendo ao longo dos tempos, tá? O produto sem vender, guardado para a próxima temporada, se eu comprar o produto por 50 reais, certo? Comprei um produto qualquer para vender por 50 reais. O custo do capital de giro em 9 meses vai ser 10 reais, porque é 20% desse valor. O preço de venda estipulado, se eu botar um mercap de 2,2, vai ser 110 reais. Eu vou ter um imposto de 8,36. Então, se eu guardar para vender no ano que vem, eu vou ter um resultado de quanto? De R$41 com esse produto. Eu não vendi, eu guardei para vender. Então, o resultado vai ser R$41. Próximo exemplo, gente. A liquidação. Se eu fizer uma liquidação com 50% de desconto, preço normal de venda, R$110. Preço da liquidação, 55. Imposto, 4,18. Resultado, 50. Eu ainda estou acima do preço de custo. Tá? Se eu fizer esse produto dar 3 giros, porque eu tenho 9 meses, no primeiro giro, eu vou comprar um produto com 50 por 82, vou botar 2,2 de margem, eu vou vender a 118, eu vou ter um imposto de 8,49, eu vou ter um resultado de 103. No segundo giro, eu vou pegar o 103, vou multiplicar por 2,2, vai estar 227, vou ter um imposto de 17, eu vou ter um resultado de 210. E no terceiro giro, eu vou ter um acolhimento de 462, vou ter um custo de 35 de imposto, que é o 7,6 do Simples, e vou ter um resultado de R$426. Resultado final. Como é que eu calculo o resultado final? Eu pego o preço que eu apurei, diminuo o custo do produto, que foi R$50, e diminuo o capital de giro, certo? Então, no final de 3 meses, para um investimento de R$50, se eu der desconto de 50%, eu consigo fazer R$396. Isso é matemática, gente. É matemática básica. É só fazer 3 giros, 3 tombos. E se a empresa trabalhar direitinho, ela não consegue dar 3, ela consegue dar 5 tombos. Ele consegue dar 5 giros. Isso é fácil. Próximo. Desconto de 70%. Liquidação com 70% de desconto. Preço normal de venda, 110. Preço na liquidação, R$33. Imposto, 2,50, porque é 7,6 sobre o 33. Resultado, R$30. Vou dar 3 giros a partir desse dinheiro que eu tenho, 30 com 50. No primeiro giro, eu boto 2,2 e vendo a 67, imposto de 5, me dá um retorno de 82. Segundo giro,
62, não 82, desculpem. Segundo giro, R$ 136, imposto de 10, 126. Terceiro giro, 227 menos 21, 258 ou 6. Resultado final, eu tenho uma apuração de R$256, eu tenho um custo de R$50 e eu tenho um capital de giro de 10. Então, se eu vender um produto com 70% de desconto, tá? E der 3 giros nele no período de 9 meses que o produto estaria parado em casa, eu consigo apurar 4 vezes aquele valor, 196. Próxima transparência, por favor. Está todo mundo me chamando de louco? Não estou não, gente. É só fazer a conta e trabalhar. Nós temos que fazer giro. Gente, por que vocês acham que as grandes redes dão 70% de desconto? Porque elas podem dar. Eles trabalham exatamente com 2,2 de margem. Só que em vez de ficar com essa porcaria parada dentro de casa, eles não dão 3 giros, eles dão 4 ou 5. Por quê? Tu olha nas grandes redes, e eu tenho acesso aos depósitos, tá? É 0 o depósito deles. O que sobra no depósito, eles dão para a entidade assistencial, eles não guardam nada. Se tu tiver que fazer uma liquidação no shopping fora de hora, as grandes redes não têm o que liquidar. Por quê? Porque eles não guardam nada. Eles transformam tudo em dinheiro, porque eles sabem que eles giram. Isso é o segredo da coisa. Então, nós comparando esses 3 números, guardando para o próximo ano, eu, sem dar desconto, sem fazer liquidação, para um produto que eu comprei por R$50 e vou vender a 110, tá? Eu consigo ter R$41 de resultado. Se eu liquidar com 70% de desconto e der 3 giros, eu vou conseguir apurar R$196. E se eu fizer a liquidação com 50% de desconto, que é o que a grande maioria faz, eu consigo ter R$366 apurados. O que interessa nisso, gente? Uma coisa que o Túlio Milman falou no primeiro momento, o que eu sempre digo para os meus lojistas, para as pessoas que a gente contata? Gente, vocês têm que ter credibilidade. Quando tu vai fazer uma liquidação, não troca a etiqueta. Deixa a etiqueta que estava lá, para o cliente se sentir seguro que aquele preço não foi alterado. Nós temos que vender essa ideia para os nossos clientes, porque o nosso maior patrimônio, gente, não é o produto eu compro outro, o produto sai de moda, o produto se torna obsoleto, o produto se torna ultrapassado, em qualquer área, gente. Meu maior patrimônio é o cliente, é credibilidade, é confiança. Então, gente, eu tenho muita tranquilidade de dizer para vocês que as liquidações podem acontecer e podem dar um baita resultado para vocês. O que não pode é ficar produto guardado na prateleira. Claro, o Túlio levantou aqui uma questão que eu acho muito interessante. Tem alguns produtos que tu compra num momento e a liquidação chega a ser vergonhosa. Tu compra um blazer por 500 e dali uns dias está 100. Sem motivo tu não pode fazer. Tem alguém aqui, por acaso, da ENI? Não. Eu, de qualquer forma, vou fazer um comentário. Eu, quando comecei a trabalhar no varejo, eu conheci o seu Salvador Isaías, que eu achava um gênio. Ele jamais fez liquidação. O que ele fazia? Ele dava um desconto de no máximo 20%, tá? Mas era uma época, 30 anos atrás. E ele aumentava a comissão dos vendedores em 5 vezes. Ele não ficava com saldo, ele não ficava com sapato fora de... Porque quem trabalha com sapato sabe que sapato você compra uma grade. E tem a ponta de baixo e a ponta de cima da grade, que o friso está aqui, o brand está aqui, é complicado de vender. O velho, com todo respeito, o velho Salvador não sobrava nada. Tanto é que vinha gente de Porto Alegre comprar em Santa Maria. Ele estava à frente do tempo, ele estava fazendo o que os outros não faziam. Hoje, nós precisamos fazer liquidação. Nós estamos por ter uma liquidação agora sexta-feira, agora há pouco estavam me ligando. O Black Friday.
Black Friday é uma criação para vender depois do Natal, só que já tem gente comprando para vender na liquidação, que é antes do Natal. Gente, o mundo do negócio do varejo está mudando. Claro, cada um tem uma margem diferente. Cada um dos segmentos tem que achar o seu ponto de equilíbrio. Eu estou falando em 70% na confecção, porque todo mundo se apavora com 70%. É possível dar 70% e dá para ganhar dinheiro. Tu não ganha dinheiro exato naquele primeiro momento, mas tu ganha no número de giros. No 50% tu já empata. Com 50% não tem como perder, gente. 50%, desculpem, mas é a mesma coisa da tapa em cego. Ele nem sabe como é que aconteceu. Então é verdade, só que em determinados momentos nós perdemos muito a credibilidade, porque acontecia de certas lojas aumentar o preço para baixar na liquidação. O consumidor lembra tudo, gente. O consumidor mudou. Nós temos um novo cliente, nós temos um novo consumidor no mercado. Nós precisamos estar atentos a ele. Nós temos que acompanhar o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Então, gente, a minha contribuição para vocês era no sentido de tentar provar para vocês que é possível fazer liquidação e que liquidação pode ser um grande negócio e pode ser uma grande estratégia. Só que ela tem que ser bem feita, tem que ter coerência e tem que ter credibilidade. E nós temos que ter o cuidado para a última. Quem liquida certo não corre o risco de ser liquidado. Porque tem muita empresa saindo de mercado. E não é por causa da concorrência, porque não está trabalhando adequadamente ao novo cliente, ao novo consumidor. Tá, pessoal? Essa era a minha contribuição para vocês, para fazer uma reflexão, para depois nós podermos discutir. Obrigado. Então, de imediato, passo a palavra ao Wilson Neuer, presidente da Associação Gaúcha de Varejo. Obrigado, Túlio. A palavra é sua. Muito obrigado pelo convite feito aí pelo meu amigo Jacques, querido presidente da CDL de Santa Maria. Também a saudação ao Raione e ao meu querido amigo Rui, já amigo de muitos anos. E a coordenação do Túlio é uma tranquilidade, porque depois que viu o Túlio fazendo a coordenação dos debates políticos, a gente está realmente muito tranquilo, porque o Túlio tem o controle da situação, e por isso que dá para atacar um pouquinho também o Túlio, né? Pode vir. Mas eu acho que já foi muito bem feito, eu ia falar um pouco, eu ia fazer um contraponto. Túlio tem liquidação? Sim. O Rui já falou isso. Túlio, dá para dar 70%? Sim. Rui já falou isso. Então, tá bem, agora eu vou falar um pouco do Liquida Porto Alegre, e que a gente criou, e está aqui o nosso querido diretor comercial da RBS, que se lembra disso. Rui, quando nós tivemos em Porto Alegre, o mês de fevereiro, um mês de caos para o varejo, em que não se vendia absolutamente nada, todo mundo ia para a praia naquele mês, e os lojistas tinham conta para pagar, e não tinha venda nenhuma, se criou essa ideia, que nasceu com vários lojistas na CDL de Porto Alegre, o Liquida Porto Alegre. O primeiro Liquida Porto Alegre aconteceu em fevereiro de 1997. Fevereiro, como eu já disse, era o mês de venda zero. E aí nós entendíamos e entendemos que teríamos que fazer algo diferente. Falamos com um monte de lojistas, falamos acima de tudo com a RBS para ver se ela comprava essa parceria. E ela comprou. E aí nós fomos conversar com alguns patrocinadores. Foi muito difícil, não conseguimos, mas conseguimos o crédito do Banrisul, que entrou e nos ajudou a bancar essa operação. Bom, com isso, nós já tínhamos um escopo bem interessante, mas só que nós precisávamos de uma coisa. Isso que o Túlio estava dizendo, essa questão da falta de credibilidade, nós precisávamos provar para o porto-alegrense, Túlio, que a liquidação seria boa para o consumidor, e seria boa para o lojista, e seria boa para o município. E foi. E foi. Foi por quê? Porque a gente conseguiu convencer os lojistas de Porto Alegre de que aquilo ali era uma grande oportunidade, mas eles teriam que ser nossos parceiros. Eu não era presidente da CDL, era da diretoria da CDL de Porto Alegre, mas precisariam ser nossos parceiros e nos dar a questão chave de que o produto que eles estavam anunciando teria que ser verdadeiro. Como é que nós fizemos isso? Nós fizemos
um formulário em que o lojista preenchia para nós que produtos ele queria liquidar e que condições ele faria. E isso fez com que a gente tivesse armazenadas as condições de cada lojista e que condições ele daria. Aí, depois viria um PROCON para reclamar, nós tínhamos ali a prova escrita do lojista, ele estava comprometido conosco. E o lojista acabou gostando disso, e isso veio acontecendo e está acontecendo até hoje. É claro que hoje a gente tem algumas dificuldades para o Liquida Porto Alegre. Por quê? Porque o feirão pós-natal e também o evento de início de janeiro das grandes cadeias, isso esvaziou de uma certa forma o grande ímpeto, a grande atratividade que tinha o Liquida Porto Alegre de fevereiro. Mas mesmo assim, eu quero dizer que o Liquida Porto Alegre é um evento de sucesso, é um evento que realmente fez com que a gente pudesse transformar o varejo de Porto Alegre e principalmente transformar o mês de fevereiro num mês extraordinário de vendas. E a questão, Túlio, dos 70%, já foi muito bem dito, e de fato acontece. Só que sempre eu era entrevistado pela imprensa, presidente, mas dá para dar 70%? Eu dizia, não, dá para dar de 3% a 70%. Porque é claro, nós tínhamos participantes, por exemplo, o ramo de automóveis, participa do Liquida Porto Alegre, e muito forte. E o Liquida Porto Alegre era tão bom, que o setor de imóveis começou a entrar, e é claro que aí vocês não vão querer 70%, né? Aí é 2%, é 5%, mas que tinha capacidade de se dar 70% no ramo de confecção, ou no de calçados, é possível, e ganhar dinheiro. Mas é claro, né, isso tudo tem que ser uma questão muito bem trabalhada, e como disse muito bem o Túlio, eu acho que a loja, cada loja, por si, tem que criar essa credibilidade com o seu consumidor. E acima de tudo, todo varejista que tem marca, ele tem que zelar muito pela marca. Uma Colombo, uma Ponto Frio, uma Renner, uma C&A, enfim, grandes cadeias, elas têm que zelar muito pela sua marca, e não tem essa de colocar 70% e não ser. Então, Túlio, entrando um pouco na questão do que tu colocasse, eu acho que tu fizesse uma provocação muito boa, então eu quero te dizer que liquidação existe, é bom, é interessante, e é possível as pessoas acreditarem, porque realmente, se eu tiver um comprometimento do lojista comigo que realizo o evento, e aí eu deixo a dica aqui, Jacques, para Santa Maria, para os lojistas CDL de Santa Maria, se comprometerem com a CDL de Santa Maria, de realizarem descontos, não precisa dar toda a loja em desconto, bota 10 peças, bota metade da loja, mas fala, comunica, passa isso para a entidade e comunica isso através dos meios de comunicação para a população. Bom, dito isso, eu também quero falar um pouco sobre a questão do Natal, que nós estamos chegando lá, e é muito importante, nós estamos passando por um momento difícil, a economia não está favorável, os indicadores macroeconômicos, todos eles não são favoráveis para a gente, principalmente a gente passa por um momento muito delicado da questão da confiança. Há uma desconfiança do empresário, há uma desconfiança do consumidor, mas nós, como lojistas, como varejistas, não podemos desistir nunca. Por quê? Porque sempre haverá quem queira comprar. Vai ter quem queira comprar sapato porque precisa, vai ter quem queira comprar roupa porque precisa, e tem o que precisa comprar também, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e carros também. Então, o povo está aí para comprar, só que aí eu, como lojista, eu preciso me organizar muito bem, e eu acho que, por isso que eu quero dizer, o momento, eu acho que o momento é muito de olhar para dentro da minha loja. Eu preciso olhar a minha loja, esquecer um pouco que o dólar vai a 2,60 ou 2,59, que a inflação vai a quase 7%, que a renda está caindo, que a inadimplência está subindo, que o endividamento está aumentando. Esqueça um pouco isso, porque nós temos consumidores que estão querendo comprar, e eu preciso ter a minha equipe motivada. Se eu tiver meus vendedores bem treinados, bem preparados, que conheçam a cultura da minha loja, que conheçam a cara do meu cliente, que sabe até o nome do meu cliente, eu tenho inclusive como me comunicar pessoalmente com o meu cliente, fazer pesquisa ali no balcão mesmo, é importante ter uma pesquisa do que o cliente acha da minha loja, ou seja, cuidar a minha loja da melhor forma possível internamente. É claro que para isso eu preciso rentabilizar a minha loja, e nesse sentido tem que fazer gestão. A gestão, ela é fácil de fazer, contrate alguma entidade aí que cuida da questão de fazer diagnósticos
É coisas rápidas de serem feitas, mas para que eu possa detectar qual é o problema que eu tenho na loja, faça essas correções, faça a correção de rumo e vocês terão um Natal maravilhoso. E por final, eu quero falar vitrine, vitrine, vitrine. Quando são feitas pesquisas, a gente faz muita pesquisa, o que você faz, o que faz você comprar nessa loja? Olha, a incidência de vitrine é muito forte, mas eu posso reforçar que a incidência e a resposta de atendimento é de 70%. 70% das pessoas dizem que vão comprar naquela loja pelo atendimento. Então, por isso que eu falo, insisto muito na questão da preparação das suas equipes. E não tem ninguém melhor de fazer isso do que o dono da loja. O dono da loja conhece a sua loja, ele conhece o seu produto, ele sabe a especificação dos seus produtos, sabe as características do seu produto, ele é que pode preparar a sua equipe para fazer o melhor Natal de todos os tempos. E falar em liquidação, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acho muito importante e que a gente tem esse histórico de Porto Alegre. A liquidação de Porto Alegre, ela de longe passa por aquelas coisas de serem buscadas lá no fundo do baú, sobras de mercadoria. Não, a liquidação de Porto Alegre é uma oportunidade de negócios, é uma oportunidade de venda. E o que acontece? As grandes indústrias adoram o Liquida Porto Alegre. Nós já fizemos, eu mesmo como presidente do CDL, eu fiz pesquisa com muitas indústrias de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e de imóveis. Eles são fissurados pelo Liquida Porto Alegre. Por quê? Porque antigamente não vendia absolutamente nada. E hoje, no Liquida Porto Alegre, vende muito. E não é produto liquidado, é produto novo. E aí, eu acho muito importante, inclusive a própria CDL pode trabalhar isso. Eu sei que o Liquida aqui em fevereiro, lá por outubro, novembro, o lojista já tem que começar a negociar com seus fornecedores isso. É muito importante. Os fornecedores no Liquida Porto Alegre ajudam e muito, são parceiros dos lojistas. Inclusive, fazem, sei lá, tu compra 300 peças, eu te compro 200 e tu me dá 100 em consignação. E se eu não vender, eu posso devolver 50% desses 100. Funciona, uma parceria com os fornecedores é muito importante e é decisivo. E no Liquida Porto Alegre isso acontece muito. Portanto, se vocês querem fazer uma liquidação legal, não busquem coisas do baú. Vendam isso também, mas dê de graça. Como algumas lojas a gente vê que fazem. Elas oferecem um produto e dão um outro de brinde, de graça. É uma forma de atrair também o consumidor. Mas o mais importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a liquidação ela não deve ser pensada só em produtos que sobraram, e sim fazer desse evento uma oportunidade e disponibilizar para os consumidores produtos novos. Isso funciona muito bem. No final, eu queria falar da CDL de Santa Maria. CDL que está fazendo 50 anos, são meus parceiros, tanto na questão de serviços, que é o nosso banco de dados, que é o serviço da Boa Vista e a SCPC. A gente conseguiu, através da CDL, uma parceria maravilhosa aqui em Santa Maria, mas são nossos parceiros institucionais também. E a AGV, que é uma entidade que surgiu há 2 anos atrás, mas no sentido de dar uma sacudida, uma mexida em temas novos, em temas diferentes, mas acima de tudo, dentro de uma agilidade ansiada e esperada pelos empresários, pelas entidades. E aí eu posso citar que a parceria da CDL de Santa Maria, juntamente com as outras entidades do Estado, fizeram com que a gente conseguisse colocar mais de 1.500 pessoas, Túlio Milman, na frente do Palácio do Governador e berrar contra o governador. Vamos lá, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul a gente conseguiu fazer isso. Esse é um movimento que realmente eu posso só traduzir e passar para vocês da importância de uma entidade como a CDL aqui em Santa Maria, que conseguiu levar para Porto Alegre, e o meu querido Abrante ia para o microfone e bradava, e é um grande parceiro nessas batalhas, porque nós precisamos de gente que realmente vá à frente e fale, se comunique e grite. Por quê? Os políticos não estavam acostumados com isso. Os políticos não conheciam a força e a união dos lojistas. E na medida que nós conseguimos unir 130 entidades no Estado, em torno da AGV, em torno da Federação, em torno da CDL de Porto Alegre, do Sindilojas de Porto Alegre, da FEComércio, junto com esse movimento criado, desenvolvido aqui em Santa Maria, Uruguaiana, Santiago, essa região toda, nós conseguimos botar mais de 1.500 pessoas na frente do Palácio, conseguimos encher e lotar o Legislativo do Rio Grande do Sul por 3, 4, 5 vezes, ganhamos tudo e conseguimos derrubar a famosa lei do imposto à fronteira. Hoje não existe mais lei do imposto à fronteira. Ele não está sendo cumprido pelo atual governador. E a gente falava, a gente discursava pelo Estado todo. O governador não cumpriu uma lei, ele não vai se reeleger. Ele não se reelegeu.
O Sartori nos prometeu, eu vou cumprir a lei. Portanto, nós vamos cobrar do governador Sartori, já em janeiro, que ele cumpra a DIFA, e vocês todos, que são partícipes do Simples, paguem 5% menos. E 5%, Rui, é o resultado da última linha de um lojista. Portanto, eu espero e realmente tenho absoluta convicção de que o governador nos prometeu e cumprirá, a partir de janeiro, o não cumprimento da DIFA. Isso só foi possível através da união. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte, é muito importante, é fundamental ter uma entidade como a CDL, ter uma entidade como o Sindicato de Lojas, ter uma entidade como a ACI, e ela se unindo melhor ainda, em torno de objetivos que a gente busca para favorecer o lojista. O lojista precisa hoje de um canal de expressão, de comunicação das suas ansiedades, das suas necessidades. E o canal é através de uma entidade como a CDL, que está aí, com a credibilidade dos seus 50 anos. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Antes de passar as perguntas, queria registrar a presença do prefeito César Schirmer. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. O prefeito está ali atrás. Muito bem, então, seguinte, está na hora das perguntas, a gente pede que vocês mandem por escrito, acho que se preferir fazer daí também no microfone, a gente libera essa possibilidade, mas eu queria, enquanto as perguntas estão chegando, eu queria fazer a primeira pergunta para o Raione, assim eu vou te fazer uma pergunta genérica e tu transita à vontade. A gente está aqui com lojistas que têm lojas físicas, eu queria a tua avaliação sobre o impacto da internet no negócio, né? Como a internet pode, em vez de ser uma inimiga, ser uma aliada do lojista na hora de concretizar e de aumentar suas vendas. Ok, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar de desconto em shopping, eu sou a outra ponta. A Miller Partners, junto com a VBI, nós estruturamos, é a empresa que vai, olha a cidade, identifica o terreno, faz a pesquisa de mercado, levanta os dados, todos os tipos de cruzamento, né? E aqui tem experts aqui que pode até falar melhor na parte de desconto. Mas sem ser as lojas de apartamento, âncoras e mega loja, eu diria o seguinte, o universo são tribos diferentes. O que mantém um shopping com toda a sua força é o pequeno lojista. Esse pequeno lojista, eu acredito que a conta pode ser igual ou bem diferente. Eu acho que aperta, é o sapato para o pé certo. Então, ele sabe o quanto pode dar desconto, o exercício que ele faz para tentar fazer uma liquidação. Só que o que nós estamos aprontando? E essa tecnologia não quer dizer que seja do Brasil, não. Mas nós estamos em igualdade e talvez saindo na frente. Que é esse brinquedinho aqui, ó. Smartphone. Levanta a mão, por favor, aí, quem é que tem hoje um smartphone? É impossível, gente. Se perguntar quem tem dois, eu acho que todo mundo levanta a mão também, né? É impossível hoje fazer uma promoção, uma liquidação. Eu estou falando no aspecto de shopping center. O smartphone hoje, nós estamos em desenvolvimento de um software, que já não é novidade para ninguém, mas da forma que nós queremos colocar em prática, pensando principalmente no pequeno lojista. Se faz um shopping hoje, analisando os 47 grupos de produto que tem a ver e está em shopping center. Vestuário masculino, feminino, infantil, joalheria, bijuteria, alimentação. O que esse brinquedinho vai fazer associando junto com o software bem elaborado e um programa bem elaborado? Ele vai fazer com que a 1 quilômetro de distância, você aproximando do shopping, você já tem, acusa a vaga do estacionamento para você disponível. E a partir do momento desse 1 quilômetro, ou pode se estender por mais tempo, você já, o lojista pequeno, ele pode comprar, um exemplo simplificado, 100 bônus daquela operadora, e vai estar recebendo o smartphone promoção da loja dele. Ou seja, você está andando no mall do shopping, você está passando e ao mesmo tempo você já está recebendo a informação do teu produto. Ou seja, eu quero desovar uma camisa cor tal que não teve um giro satisfatório ou liquidação de qualquer tipo de produto. Imediatamente, mesmo que a pessoa que esteja no shopping não está pensando naquele determinado produto, ela passa a pensar. Ela passa a pensar.
Isso eu estou falando dentro de alimentação, de vestuário, de qualquer segmento. E várias outras informações. É impossível hoje estar alinhado à liquidação sem estar associado à tecnologia. E hoje a tecnologia está andando em mãos. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos colocar em breve, já em caráter experimental, em todos os quesitos, não só para liquidação, mas para promover cada vez mais e tentar fazer um upgrade em cima da venda dos lojistas, principalmente os lojistas satélite. Isso pode ser de uma forma, um exemplo, o lojista de Santa Maria ele tem uma loja de rua, ele tem uma loja no shopping, em todos os shoppings, isso pode ser de uma forma corporativa, individual, mas é muito pensado para o lojista, o pequeno lojista. Acredito, Túlio, que realmente isso não tem volta. É a mesma coisa você desenvolver uma televisão preta e branca e a gente dá um pulo enorme e já ir direto para Full HD. Essa é a nova tendência, não é só tendência, já vários shoppings já estão usando alguma coisa semelhante, mas a parte mesmo de tecnologia mais forte para agregar vários outros tipos de serviços na hora que você adentra ao shopping, principalmente para promover o produto, seria mais uma peça. Só ver se eu entendi bem. O shopping, ou algum sistema no shopping, reconhece o meu celular quando ele está entrando lá. O sistema wireless. Ele capta o meu número, e aí ele manda a informação direto para o meu número. O shopping vai ter a torre imediatamente já vai fazer a comunicação com o aparelho. Isso pode se estender de acordo com a distância. Pode ser um raio maior do que... Pode ser o raio, ou pode ser até no raio de 5, 10, 15 quilômetros, isso aí ainda não está definido. Né? Legal, obrigado. Pergunta, além da etiqueta com preço antigo, quais meios o lojista pode usar para que o cliente acredite que o produto está com desconto verdadeiro? Assim, eu acredito que a loja toda tem que estar preparada. A equipe de vendas, isso é uma coisa importante, que o Wilson falou muito bem, a equipe de venda tem que estar preparada, o lojista tem que estar preparada. A etiqueta de venda tradicional, ela já te transmite uma certa confiabilidade. Agora, se tu pegar e montar uma ala da loja, ou um número de araras da loja, ou um expositor da loja, ou a vitrine da loja, mostrando o de tanto por tanto, o depor, isso é uma coisa muito concreta. O cliente grava, até porque nós estamos hoje, apesar de estarmos com uma inflação, nós temos uma inflação relativamente baixa comparada à inflação de 20 anos atrás, quando nós tínhamos 20%, 30% ao mês. Então o cliente consegue lembrar os preços. Então eu acho que nós temos que ter muita seriedade e muita tranquilidade em mostrar isso aos lojistas. Eu só queria aproveitar, já que eu estou com o microfone, porque a tua pergunta anterior, Túlio, com relação, eu acho que era mais em relação ao e-commerce, né? Que eu acho que nós temos que ter nas nossas lojas muito claro que o nosso cliente hoje, ele é muito bem informado. Ele sabe tudo o que está acontecendo, nós vivemos numa aldeia global. Nós não precisamos ter exatamente o mesmo preço das empresas virtuais, mas nós temos que agregar serviço, nós temos que agregar valor ao nosso atendimento e à nossa disponibilidade imediata do produto. Então eu acho que o e-commerce é uma coisa concreta, ela acontece, o nosso cliente, ele entra até no smartphone, vê todas as características do produto, o nosso vendedor tem que ter um conhecimento muito maior, porque senão ele não consegue vender para o cliente a ideia de que aquilo vai resolver o problema do cliente, ou seja, nós temos que ser assim, muito realistas, muito verdadeiros na hora de tratar com o cliente, porque essa é uma relação de confiança que tem que ser estabelecida. Eu acho que é isso aí. Obrigado. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre pós-venda. O que a gente tem de ferramenta e como a gente pode desenvolver esse processo que é tão importante para criar esse relacionamento contínuo de confiança com o cliente. O que é pós-venda hoje em dia? Quando se fala nisso, está se falando do quê? Eu acho que Túlio, o pós-venda ele é uma ferramenta fundamental no sucesso de uma operação, de qualquer loja. Existe hoje muitas maneiras de fazê-lo. E até há pouco, a questão que tu falaste sobre a internet nas liquidações,
Nós colocamos em prática na liquidação da CDL de Porto Alegre, há 2 anos atrás, um aplicativo em que as empresas colocavam no nosso sistema os produtos em promoção e o cliente, naquela época era só o iPhone, não era aberto a todos os telefones. E esse aplicativo, ele sinalizava para um cliente onde é que o produto estava em promoção. Ou seja, eu estava caminhando no centro, daqui a pouco ele olhava, estava sinalizando que a loja tal estava fazendo uma promoção daquele produto. Então é possível hoje já, através da CDL Porto Alegre, criar um aplicativo e colocá-lo à disposição do público. E hoje eu acredito que todos os telefones já estão abertos para isso. A questão do pós-venda, então, Túlio, ela é fundamental e ela é muito agradável para o consumidor. O consumidor que faz uma compra, seja lá o que for, e se ele for lembrado, mesmo que seja com um simples cartão de cumprimentos pelo aniversário, ou se o vendedor disponibiliza, agradece a compra e já disponibiliza junto também um novo produto que chegou, me convida para algum evento, enfim, eu preciso ser lembrado do meu aniversário, mas eu preciso ser lembrado o ano inteiro. Então, eu acredito que um contato com as pessoas que compraram na minha loja, sendo feita através do ano inteiro, ela me cria aquilo que é o mais importante, que eu mais quero. Eu quero, que é difícil, né? Fidelidade hoje é difícil, mas se eu conseguir um pouquinho de fidelidade desse cliente, em função dessa minha lembrança com ele, dessa minha relação com ele, mas acima de tudo, do meu atendimento legal que eu dei para ele, e da continuação desse atendimento legal depois da venda, eu acredito que eu tenho grande chance de mantê-lo mais vinculado à minha marca, ao meu ponto de venda e à minha loja. Muito obrigado. Então, acho que temos aí 2 minutos para que vocês façam considerações finais. Da minha parte, o que eu vejo que nós estamos entrando, acho que daqui a pouco os resultados que não foram satisfatórios esse ano, eles vão melhorar. Nós estamos com expectativa na indústria de shopping de recuperação. Realmente é um ano que não foi muito bom. Mesmo assim, cidades como Santa Maria, não atingiu, não chegou a balançar da forma que algumas cidades, algumas regiões também. E até acredito que um esforço maior na liquidação e tentar promover e desovar o teu produto aí, rodar o seu produto, né? Eu queria agradecer a presença, já que não era o ponto, eu estava esperando uma pessoa acompanhar para falar um pouco mais desse assunto, mas eu acredito realmente que com desconto devido, com atenção devida da mercadoria, fazer com que ela tenha a capacidade de gerar a comunicação da vitrine com o consumidor, a exposição, iluminação, treinamento, tudo isso tem a ver. Eu acho que não é um fato só, isso é uma junção de coisas e uma atenção que tem que ficar sempre atento, né? No mais, eu queria agradecer o convite a todos e muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer a oportunidade de vir aqui falar para vocês um pouquinho daquilo que a gente colheu nesses 30 anos de varejo e dizer para vocês que cada vez mais o varejo é um desafio. O varejo cada vez mais precisa ser gerido com muito profissionalismo, com muita pesquisa, com muita busca de dados. Por quê? Porque o consumidor mudou, o mercado mudou, nós temos um mercado global, tá? E nós temos que conseguir elementos de diferenciação que nos permitam sobreviver a esse mercado local, a esse mercado global e a crescer, porque tem espaço para crescer. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos escolher e definir determinados nichos de mercados em que eu consigo ser mais competente do que os outros. Eu não preciso que os outros não dêem certo. Eu preciso
a minha empresa, fazer a coisa certa para o meu cliente. E com isso, como disse o próprio Wilson, tentar fidelizar aquilo que é muito difícil. Tem muita gente que diz que o cliente basta tu baixar um pouquinho o preço e o cliente te abandona. Não é verdade. Ele tem um limite. Eu costumo brincar com o pessoal, o meu limite é 5%. Tá? Aqueles meus fornecedores tradicionais, se eles tiverem o preço deles um pouquinho maior do que os concorrentes, mas se eles tiverem credibilidade, confiabilidade e atendimento, eu vou continuar com eles o resto da vida. A grande diferença do varejo é atendimento. Ainda não inventaram máquina que faça atendimento. Então, varejo depende de pessoas. E nós estamos aí e precisamos fazer com que as nossas pessoas, que os nossos colaboradores se desenvolvam, para que a gente consiga ter um novo amanhã. Eu acredito que nós vamos ter esse Natal, um belo Natal, vamos ter um bom movimento. Claro, o varejo como um todo vai estar complicado, mas quem tiver preparado e tiver trabalhado certo, tiver conversado com seus fornecedores, uma coisa que o Wilson falou aqui é muito importante, gente, parceria com fornecedores. Isso é uma coisa assim fundamental para a sobrevivência. Não interessa o tamanho do teu negócio, tu tem que ter parceiros, e parceiros verdadeiros, em que haja uma relação de ganha-ganha. Aí o varejo, todos os nossos negócios poderão crescer. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Eu quero falar a todos os lojistas que estiveram aqui presentes, honraram esse momento aqui da CDL Santa Maria, e falar de esperança. Os lojistas têm esperança. Nós estamos saindo de um momento muito difícil, muito complicado, mas estamos entrando num novo governo. E os lojistas têm expectativas positivas em relação a esse novo governo. Seja para melhorar as estradas do Rio Grande do Sul, seja para trazer mais investimentos para o Rio Grande do Sul, seja para melhorar o nível de energia que nós precisamos no estado do Rio Grande do Sul, seja para que nós consigamos reduzir realmente a carga tributária para os lojistas do Rio Grande do Sul. Se nós conseguirmos tudo isso, nós teremos um alento enorme, e o lojista, Túlio, é movido à esperança. O lojista, cada dia que abre a sua porta pela manhã, ele tem uma expectativa, uma esperança de que aquele dia será melhor do que o dia de ontem. É assim que o lojista vive, é assim que o lojista começará uma nova etapa a partir de janeiro, e nós estamos muito esperançosos para que consigamos arrancar janeiro de 2015, já com resultado bom de Natal, e avançar, no sentido que nós tenhamos mais segurança pública, um caso muito sério, nós tenhamos estradas melhores, que nós temos um Estado, meu caro Schirmer, com uma negociação possível com o governo federal, senão nós vamos ter que radicalizar, mas enfim, o Estado que resolva isso, e eu tenho esperança que resolva. Obrigado. De minha parte, o agradecimento pelo convite, o agradecimento à CDL pelo convite, e deixo a todos já o desejo de um Feliz Natal, né, boas vendas para vocês, boas compras para os clientes de vocês, e a reafirmação daqueles valores que são universais, de amizade, de fraternidade, de convivência em família. Isso faz a beleza dessa festa, que é uma festa cristã, mas é uma festa que encanta todo o planeta, justamente por esses valores que são valores universais. Agradeço a paciência e a parceria de vocês. Muito obrigado.